I need you more. Oh, more than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next time leave, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. Resolvi, Jonathan Edwards. Estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através da sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Desejo me lembrar de ler essas resoluções uma vez por semana. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha enfrentar. Número 2. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. Número 3. Resolvi arrepender-me caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas e confessar cada falha individualmente assim que cair em mim. Número 4. Resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la, se tiver como evitá-la. Número 5. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo, pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Número 6. Resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto viver. Número 7. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Número 8. Resolvi ser a todos os níveis, tanto no falar como no fazer, como se não houvesse ninguém mais vil que eu sobre a terra, como se eu próprio houvesse cometido esses mesmos pecados, ou apenas sofresse das mesmas debilidades e falhas que todos os outros. Também nunca permitirei que o tomar conhecimento dos pecados dos outros me venha trazer algo mais que vergonha sobre mim mesmo e uma oportunidade de poder confessar meus próprios pecados e misérias a Deus. Número 9. Resolvi pensar e meditar bastante e em todas as ocasiões sobre a minha própria morte e sobre as circunstâncias relacionadas com a morte. Número 10. Resolvi, sempre que experimentar e sentir dor, relacioná-la com as dores do martírio e também com as do inferno. Número 11. Resolvi que sempre que pense em qualquer enigma sobre a salvação, fazer de tudo imediatamente para resolvê-lo e entendê-lo, caso nenhuma circunstância me impeça de fazê-lo. Número 12. Resolvi que assim que sentir um mínimo de gratificação, ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Número 13. Resolvi nunca cessar de buscar objetos precisos para a minha caridade e liberalidade. Número 14. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Número 15. Resolvi nunca sofrer nenhuma das mais pequenas manifestações de ira vinda de seres irracionais. Número 16. Resolvi nunca falar mal de ninguém,
de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Número 17. Resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Número 18. Resolvi viver de tal forma em todo o tempo como vivo dentro dos meus melhores padrões de santidade privada e daqueles momentos que tenho maior clarividência sobre o conteúdo de todo o Evangelho e percepção do mundo vindouro. Número 19. Resolvi nunca fazer algo de que tenha receio de fazer uma hora antes de soar a última trombeta. Número 20. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo que como e tudo quanto bebo. Número 21. Resolvi nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém de quem se me aperceba algum mal. Número 22. Resolvi esforçar-me para obter para mim mesmo todo o bem possível do mundo vindouro, tudo quanto me seja possível alcançar de lá com todo o meu vigor em Deus. Poder, vigor, veemência, violência interior mesmo, tudo quanto me seja possível aplicar e admoestar sobre mim de qualquer maneira que me seja possível pensar e aperceber-me. Número 23. Resolvi tomar ação deliberada e imediata, sempre que me aperceber que possa ser tomada para a glória de Deus e que possa devolver a Deus sua intenção original sobre nós, seu desígnio inicial e sua finalidade. Caso eu descubra também que em nada servirá a glória de Deus exclusivamente, repudiarei tal coisa e a terei como uma evidente quebra da quarta resolução. Número 24. Resolvi que, sempre que ansetar a cair por um caminho de concupiscência e mal, voltar atrás e achar a sua origem em mim. Tudo quanto origina em mim tal coisa. Depois, encetar por uma vida cuidadosa e precisa, de forma que nunca mais possa tornar a fazer o mesmo e de orar e lutar de joelhos e com todas as minhas forças contra as origens de tais ocorrências. Número 25. Resolvi examinar sempre cuidadosamente e de forma constante e precisa qual a coisa em mim que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus, para direcionar todas as minhas fortalezas contra tal origem. Número 26. Resolvi abater tais coisas à medida que as veja abatendo minha segurança. Número 27. Resolvi nunca omitir nada de livre vontade, a menos que essa omissão traga glória a Deus. Irei então, e com frequência, rever todas as minhas omissões. Número 28. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Número 29. Resolvi nunca ter como uma oração ou petição, nem permitir que passe por oração algo que seja feito de tal maneira ou sob tais circunstâncias que me possam privar de esperar que Deus me atenda. Também não aceitarei como confissão algo que Deus não possa aceitar como tal. Número 30. Resolvi extenuar-me e esforçar-me ao máximo de minha capacidade real para, a cada semana, ser levado a um patamar mais real do meu exercício religioso, um patamar mais elevado de graça e aceitação em Deus, de que tive na semana anterior. Número 31. Resolvi nunca dizer nada que seja contra alguém, exceto quando tal coisa se ache de pleno acordo com a mais elevada honorabilidade evangélica e amor de Deus para com a sua humanidade, também de pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e sensibilidade sobre meus próprios erros e falhas, e de pleno acordo aquela regra de ouro celestial, e sempre que disser qualquer coisa contra alguém, colocar isso mesmo diante à luz dessa resolução convictamente. Número 32. Resolvi que deverei ser estrita e firmemente fiel à minha confiança, de forma que o provérbio 26:6, mas o homem fiel, quem o achará, não se torne nem mesmo parcialmente verdadeiro a meu respeito. Número 33. Resolvi fazer tudo o que poderei fazer
para tornar a paz acessível, possível de manter, de estabelecer, sempre que tal coisa nunca possa interferir ou inferir contra outros valores maiores e de aspectos mais relevantes. Número 34. Resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. Número 35. Resolvi que sempre que me puser a questionar se cumpri todo o meu dever, de tal forma que minha serenidade e paz de espírito sejam ligeiramente perturbadas através de tal procedimento, colocá-lo diante de Deus e depois verificar como tal problema foi resolvido. Número 36. Resolvi nunca dizer nada de mal sobre ninguém que seja, a menos que algum bem particular nasça disso mesmo. Número 37. Resolvi inquirir todas as noites ao deitar-me, onde e em quais circunstâncias fui negligente, que atos cometi e onde me pude negar a mim mesmo. Também farei o mesmo no fim de cada ano, mês e semana. Número 38. Resolvi nunca mais dizer nada, nem falar sobre algo que seja ridículo, esportivo ou questão de zombaria no dia do Senhor. Número 39. Resolvi nunca fazer algo que possa questionar sobre sua lealdade e conformidade à lei de Deus, para que eu possa mais tarde verificar por mim se tal coisa me é lícito fazer ou não, a menos que a omissão de questionar me seja tornada lícita. Número 40. Resolvi inquirir cada noite da minha existência, antes de adormecer, se fiz as coisas de maneira mais aceitável que eu poderia ter feito em relação a comer e beber. Número 41. Resolvi inquirir de mim mesmo no final de cada dia, de cada semana, mês e ano, onde e em que áreas poderia haver feito melhor e mais eficazmente. Número 42. Resolvi que, com frequência, renovarei minha dedicação de mim mesmo a Deus, o mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja, e o qual reassumo solenemente neste dia. Número 43. Resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo de algum modo, mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento da minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. Número 44. Resolvi que nenhuma área desta vida terá qualquer influência sobre qualquer de minhas ações, apenas a área da vivência para Deus. E que também nenhuma ação ou circunstância que seja distinta da religião seja o que me leve a concretizar. Número 45. Resolvi também que nenhum prazer ou deleite, dor, alegria ou tristeza, nenhuma afeição natural, nem nenhuma das suas circunstâncias correlacionadas me seja permitido, a não ser aquilo que promova a piedade, a vida com Deus. Número 46. Resolvi nunca mais permitir qualquer medida de qualquer forma de inquietude e falta de vontade diante da minha mãe e pai. Resolvi nunca mais sofrer qualquer dos seus efeitos de vergonha, muito menos a alteração da minha voz, motivos e movimentos do meu olhar, e de ser especialmente vigilante acerca dessas coisas quando relacionadas com alguém da minha família. Número 47. Resolvi a encetar todo o meu alcance para me negar tudo quanto não seja simplesmente disposto e de acordo com uma paz benévola, universalmente doce e meiga, repleta de quietude, hábil, contente e satisfeita em si mesma, generosa, real, verdadeira, simples e fácil, cheia de compaixão, industriosa e empreendedora, cheia de caridade real, equilibrada, que perdoa, formulada por um temperamento sincero e transparente. E também farei tudo quanto tal temperança e temperamento me levar a fazer. Examinarei e serei severo nesse exame cada semana, se por acaso assim fiz e puder fazer. Resolvi a constantemente e através da mais profunda beleza de caráter empreender num escrutínio e exame minucioso e muito severo para constatar e olhar para qual o estado real de toda a minha alma, verificando por mim mesmo se realmente mantenho um interesse genuíno e real por Cristo ou não, e que quando eu morrer não tenha nada do que me arrepender a respeito de negligência desse tipo. Número 49.
Resolvi a que tal coisa de não ter afeto por Cristo nunca aconteça, se eu puder evitar de alguma maneira. Número 50. Resolvi que sempre agirei de tal maneira que julgarei e pensarei como faria dentro do mundo vindouro apenas. Número 51. Resolvi que agirei de tal forma em todos os sentidos como iria desejar haver feito quando me achasse numa situação de condenação eterna. Número 52. Eu, com muita frequência, ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fosse dada uma segunda oportunidade de a tornarem a viver. Eu resolvi viver minha vida agora e já, tal qual eu fosse desejar vivê-la, caso me achasse em situação de desejar vivê-la de novo como eles, caso eu chegue a uma idade avançada como a sua. Número 53. Resolvi apetrechar e aprimorar cada oportunidade, sempre que me possa achar num estado de espírito sadio e alegremente realizado, para me atirar sobre o Senhor Jesus numa reentrega também, para confiar nele, consagrando-me a mim mesmo inteiramente a ele, também neste estado de espírito, que a partir dali eu possa experimentar que estou seguro e assegurado, sabendo que persisto a confiar no meu Redentor mesmo assim. 54. Sempre que ouvir falar algo sobre alguém que seja digno de louvor e dignificante e o possa ser em mim também, resolvi tudo encetar para conseguir o mesmo em mim e por mim. Número 55. Resolvi tudo fazer como faria, caso já tivesse experimentado toda a felicidade celestial e todos os tormentos do inferno. Número 56. Resolvi nunca desistir de vencer por completo qualquer das minhas veleidades corruptas que ainda possam existir, nem nunca tornar-me permissivo em relação ao mínimo de suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada caso me ache numa senda de falta de sucesso nesta mesma luta. Número 57. Resolvi que, quando eu temer adversidade ou maus momentos, irei examinar-me e ver se tal não se deve a não ter cumprido todo o meu dever e cumprir a partir de então, e permitir que tudo mais em minha vida seja providencial para que eu possa apenas estar e permanecer inteiramente absorvido e envolvido com meu dever e meu pecado diante de Deus e dos homens. Número 58. Resolvi a não apenas extinguir, nem que seja algum leve ar de antipatia, simpatia fingida que encobre meu estado de espírito, impaciência em conversação, mas também e antes poder exprimir um verdadeiro estado de amor, alegria e bondade em todos os meus aspectos da vida e conversação. Número 59. Resolvi que, sempre que me achar consciente de provocações de má natureza e de mau espírito, que me esforçarei para antes evidenciar o oposto disso mesmo, em boa natureza e maneira. Sim, que em tempos tal qual esses, manifestar a boa natureza de Deus, achando, no entanto, que em algumas circunstâncias tal comportamento me traga desvantagens e que, também em algumas outras circunstâncias, seja mesmo imprudente agir assim. Número 60. Resolvi que, sempre que meus próprios sentimentos comecem a comparecer minimamente desordenados, sempre que me tornar consciente da mais ligeira inquietude interior ou a mínima irregularidade exterior, me submeterei de pronto à mais estrita e minuciosa examinação e avaliação pessoal. Número 61. Resolvi que a falta de predisposição nunca me torne relaxado nas coisas de Deus e que nunca consiga retirar minha atenção total de estar plenamente fixada e afixada só em Deus. Existe a desculpa que existir para me tentar. Tudo que a falta de predisposição me instiga a fazer, abre-me o caminho do oposto para fazer. Número 62. Resolvi a nunca fazer nada a não ser como dever e depois, de acordo com Efésios 6, de 6 a 8, fazer tudo voluntariosamente e alegremente como que para o Senhor e nunca para o homem, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Número 63. Supondo que nunca existiu nenhum indivíduo neste mundo, em nenhuma época do tempo,
que nunca haja vivido uma vida cristã perfeita em todos os níveis e possibilidades, tendo o cristianismo sempre brilhante em todo o seu esplendor e parecendo excelente e amável, mesmo sendo essa vida observada de qualquer ângulo possível e sob qualquer pressão, eu resolvi agir como se pudesse viver essa mesma vida, mesmo que tenha de me esforçar no máximo de todas as minhas capacidades inerentes e mesmo que fosse o único em meu tempo. Número 64. Resolvi que quando experimentar em mim aqueles gemidos inexprimíveis de Romanos 8:26, os quais o apóstolo menciona e dos quais o salmista descreve como a minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças a todo o tempo, como está no Salmo 119:20, que os promoverei também com todo o vigor existente em mim e que não me cansarei, como diz Isaías 40:31, no esforço de dar a expressão a meus desejos tornados profundos, nem me cansarei de repetir esses mesmos pedidos e gemidos em mim, nem de o fazer numa seriedade contínua. Número 65. Resolvi que me tornarei exercitado em mim mesmo durante toda a minha vida, com toda a franqueza que é possível, a sempre declarar meus caminhos a Deus e abrir toda a minha alma a Ele. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e toda outra coisa sobre qualquer circunstância, tal como o Dr. Menton diz em seu sermão número 27, baseado no Salmo 119:26. Número 66. Resolvi que sempre me esforçarei para manter e revelar todo o lado benigno de todo semblante e modo de falar em todas as circunstâncias da minha vida e em qualquer tipo de companhia, a menos que o dever de ser diferente exija de mim que seja de outra maneira. Número 67. Resolvi que, depois de situações aflitivas, avaliarei em que aspecto me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorei meu ser e que bem me adveio através dessas mesmas situações. Número 68. Resolvi confessar abertamente tudo aquilo em que me acho enfermo ou em pecado, e também confessar todos os casos abertamente diante de Deus e implorar a necessária condescendência e ajuda dele até nos aspectos religiosos. Número 69. Resolvi fazer tudo aquilo que, vendo outros fazerem, eu possa haver desejado ter sido eu a fazê-lo. Número 70. Que haja sempre algo de benevolente toda vez que eu fale. Esta última resolução foi feita quando Jonathan Edwards ainda tinha 20 anos de idade. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next time lead, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need more